Vamos partir para uma transmissão histórica agora da chegada da flotilha da delegação brasileira. São imagens aqui. Deixa eu só abrir um pouco as imagens aqui para o público ver, Jandira. Olha só. Estamos acompanhando o momento da chegada dos ativistas da delegação brasileira no Global Summit. Daqui a pouco... Agora, olha, se vocês podem... Vocês já estão chegando, os primeiros integrantes aqui da flotilha, vindo aqui que estava lá preso, sequestrado em Israel. Estou vendo aqui o documentarista, o Miguel, o Thiago Ávila também está vindo, tem a deputada federal Luziane Lins, que ainda não chegou, está vindo aqui. Então são 13 integrantes que vieram no mesmo voo. Estavam 14 brasileiros sequestrados, mas um deles tem também nacionalidade italiana e voltou antes. Então são 13 brasileiros que acabaram de chegar. Meu nome é Lara Souza, eu sou coordenadora da delegação brasileira da Global Summit Flotilha nessa missão. Vou fazer uma fala breve para vocês poderem ouvir os ativistas que acabaram de chegar. Esse é um momento de muita emoção, num dia importantíssimo em que foi declarado um cessar-fogo. Mas a nossa luta continua até a liberdade da Palestina. Hoje é um dia importante, não para nós, hoje é um dia importante para o mundo inteiro, para a humanidade. Um dia que acontece um cessar-fogo que deveria ter acontecido há 2 anos atrás. Um dia que acontece o cessar das bombas, que não deveriam ter caído ao longo de 80 anos, de 8 décadas, sobre o povo palestino. A gente saiu há 31 dias atrás, de Barcelona, com a ideia de abrir um corredor humanitário, para que crianças parassem de ser mortas de fome por Israel em Gaza. E a gente não conseguiu abrir esse corredor humanitário. Nós fomos atacados por drones com explosivos, com drones com artefatos incendiários. Nós fomos atacados de diversas formas e interceptados e sequestrados e levados para uma prisão no deserto na Palestina histórica ocupada. A gente vai lembrar desse momento da história, não apenas pelas violações que Israel cometeu, que nunca podem ser esquecidas, mas a gente vai lembrar de um povo que ensinou e lembrou ao mundo o que é verdadeiramente a humanidade. Porque nós sabemos bem que o que a gente enfrentou esses dias nas prisões de Israel, na prisão de Kitziot, que é uma das prisões que são utilizadas cotidianamente para torturar palestinos, não tem nenhuma comparação com o que os palestinos enfrentam nessas mesmas prisões, enfrentam na faixa de Gaza. Sou Luziane Lins, sou jornalista, professora universitária, ex-prefeita da cidade de Fortaleza e agora estou deputada federal pelo Ceará. Eu acho que uma coisa mais importante que nós trazemos aqui é a sensação de que foram movidos muitos sentimentos, corações e mentes no mundo inteiro. São 31 dias de ativismo, penso que é a coisa mais importante de ressaltar. Penso também que seria importante a gente denunciar cada vez mais e se tornar um problema realmente que o mundo cuide, que é o genocídio em Gaza. Então, assim, para todos nós, eu acho que foi um momento muito importante da gente cada vez mais entender a dor e a forma dos palestinos resistirem. São muitos anos, são 80 anos de resistência, são 18 anos de bloqueio, e eu tenho dito que a Global Summit Flotilha, ela é a herdeira de toda a luta que foi desenvolvida a partir de 2007, principalmente de todos os povos pela resistência pelo mar. Então, eu penso que, nesse momento, 44 países envolvidos, militantes, ativistas de todo mundo, voluntários, acima de tudo, é importante ressaltar, que tiveram que largar suas famílias, suas vidas, seus filhos, seus pais, e foram bravamente dar sua solidariedade ao povo palestino. Eu sou Mariana Conte, eu sou também parte da Global Summit Flotilha, da delegação brasileira. Eu sou vereadora na cidade de Campinas pelo PSOL, e devo dizer que é muito emocionante nós chegarmos no dia em que é um dia histórico para a humanidade, que é o dia do cessar-fogo. Nós ficamos muito emocionados com a comemoração da população na Palestina, comemorando que, por hoje, os bombardeios pararam. Mas é importante dizer que essa não é um cessar-fogo definitivo, que a solução não está, a paz na Palestina ainda não foi conquistada, e que os 2 últimos anos só foram possíveis porque a Palestina vive há décadas sob um cerco ilegal, sobre o regime do apartheid e sobre um sistema colonizador, um projeto de limpeza étnica. Pela memória das centenas de milhares de pessoas mortas na Palestina, pela memória dos 250 jornalistas mortos cobrindo o genocídio, não minimizem o que é um cessar-fogo. Ontem, em Gaza, as pessoas conseguiram dormir sabendo que talvez elas não fossem morrer. Isso é muito importante. A fala do pessoal da flotilha é uma fala muito energizante, muito encorajadora, uma fala corajosa, né? E eu queria só registrar o seguinte: é claro que hoje é um dia histórico, porque a gente está no dia seguinte à assinatura do início de um acordo, mas eu não quero manter ilusões. Eu não tenho ilusões com Israel, muito menos com os Estados Unidos. Então eu acho que, claro, que esse é um processo que o mundo se mobiliza e o isolamento norte-americano aumenta, como de Israel também. Obviamente que algo aconteceria, mas eu acho que nós temos que ter 20 pés atrás, manter mobilização, manter denúncia, manter mobilização. Sou Mohamed El-Kadri, presidente do Fórum Latino-Palestino, coordenador, junto com a minha irmã companheira Soraya Missler, da Frente Palestina de São Paulo,
e também presidente da Associação Islâmica de São Paulo. E pedir para a nossa imprensa que há 2 anos não dá voz a nenhum palestino que tenha a coragem de chamar um palestino para falar sobre o que acontece em Gaza há 2 anos. Não conseguimos romper o cerco físico, mas ao ver tantos companheiros jornalistas aqui e tantas matérias que saíram, eu acho que a gente começou a romper esse cerco midiático. Então isso é muito importante. Que a gente chegava num ponto, assim, parecia que estava no nosso limite, pessoal, sempre estava ali a consciência de que aquilo era apenas infimamente uma fração do que o povo palestino passa. Eu até me sinto constrangido falar, depois de todas essas falas maravilhosas desse povo. Então, abraços a vocês, o mundo virou outro depois da flotilha. Se conseguiram, como foi dito aqui, quando romper o cerco da grande mídia e criar um pouco de humanidade nos nossos corações e que mais gente abraça essa causa, a flotilha é vitoriosa. Foi a flotilha que conseguiu isso. Normalizamos um genocídio de redes sociais. 2 anos todos os dias vendo crianças despedaçadas. 2 anos todos os dias vendo mulheres sendo assassinadas da pior forma possível, na tentativa de colapsar a capacidade reprodutiva de um povo. Isso foi normalizado. Isso é o novo normal. E a Global Sumud Flotilha é um grito de não normalização. Roubaram quase todas as nossas coisas. Mas tem coisas que eles não podem roubar. Então, vou parafrasear um velho lutador, dizendo que a gente traz um mundo novo nos nossos corações. Ele está crescendo. Nesse momento, eles tentaram enterrar a gente e esqueceram que a gente é semente. Eles, fortemente armados, metralhadoras, todo o aparato do exército israelense estava lá, fez a transição para ônibus. Nós saímos dos caveirões, nós saímos desse comboio e fomos levados, né, para ônibus normais, para a gente fazer exatamente só o percurso de atravessar a fronteira da Jordânia. E para nossa surpresa, assim, coisa de 5 minutos de ônibus, caiu o microfone aqui, desculpem, a gente foi recepcionado pelo governo jordaniano, autoridades, embaixadores que estavam lá para receber as delegações. E a partir dali, a gente entendeu que a gente estava num outro momento. É verdade que os grandes veículos de comunicação não nos ouvem, especialmente a Globo, a principal capitã do genocídio midiático aqui no Brasil? Sim. Mas os veículos não hegemônicos viraram a chave e viraram o jogo em favor do povo palestino neste país e no mundo. E quem deu a nós a primeira voz, inclusive conversando conosco, para que na noite do dia 7 de outubro de 2023, inclusive clamássemos para que todos os jornalistas que não estivessem conformados com calar a voz palestina, ouvissem a voz palestina, foi o José Reinaldo. Quero aqui publicamente dizer que, naquela noite do dia 7 de outubro de 2023, José Reinaldo cumpriu um papel que vai ficar para a história. O papel de dar voz aos palestinos, primariamente aqui, para que nós disséssemos que era genocídio, reafirmássemos os termos da nossa nota. Conversas como esta, de início, meio e fim, lógicas, que saíram aqueles cortes de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que viralizaram com milhões de visualizações nas mídias sociais. Isso é fundamental compreender. Quem não compreendeu isso não está à altura do momento histórico. Todos os que falaram, os ativistas da flotilha, começaram as suas falas agradecendo. Somos nós que temos que agradecer a entrega deles, agradecer a generosidade deles, agradecer ao gesto de solidariedade. No momento atual, não há causa mais nobre de todas as causas pelas quais a humanidade luta, senão a causa pela libertação nacional do povo palestino. Primeiro, eu queria mandar um abraço para a comunidade 247. Vocês sempre estiveram junto com o povo palestino, sempre divulgaram todas as flotilhas desde o início e a presença e a força de vocês fez toda a diferença mais uma vez, gente. Literalmente, a vida de cada uma daquelas 462 pessoas dependia de vocês e vocês, mais uma vez, cumpriram essa tarefa de solidariedade e internacionalismo. Obrigado. Interrogatórios de horas sobre a mira de escopetas, me levaram para caminhar no deserto e tantas outras coisas. Mas o pior é saber que tudo isso que as pessoas passaram não é nada perto do que eles fazem com o povo palestino. Eles só faziam isso com a gente porque eles não podiam eliminar a gente, porque eles não podiam matar a gente. Dava para ver nos olhos daqueles soldados de elite, o que eles queriam fazer era matar a gente. E eles só não fizeram porque a flotilha tem muita visibilidade. Eles só ofereceram comida para as poucas pessoas que estavam comendo, que não estavam em greve de fome, porque eles não puderam negar a comida como eles negam aos palestinos. Então, por isso, nós seguimos mobilizando. Eu tenho muito orgulho que a gente esteja cobrindo desde o começo toda essa agressão aos palestinos, esse genocídio, desde o começo chamamos por esse nome mesmo. Então, estou orgulhosa de estar aqui junto com todos vocês e falando sobre isso. Chegaram sim a Gaza, a flotilha chegou, principalmente naquele dia em que todas as forças israelenses estavam ali ocupadas em prender os navios, os barcos, o povo palestino pôde pescar em Gaza.
Então, a flotilha chegou a Gaza, né? E sei que tem outras indo para lá agora, saídas da Turquia, de outros lugares. Então, esse movimento é um exemplo mundial para todos nós, é um exemplo de luta, um exemplo de solidariedade e como se deve empreender a luta, né? Com coragem, com persistência, sem esses holofotes que alguém disse aí, eles não fazem um show, eles, acho que foi o Walid que falou, eles realmente têm ali uma luta importantíssima e voltada mesmo para o outro, voltada para a solidariedade.